compartilhando conhecimento com vocês de um assunto tão pertinente, que é a saúde mental do professor, pertinente não só para esses tempos de pandemia, mas mesmo antes, o professor já vive uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Já experimenta uma pressão no trabalho que leva a um adoecimento. Então, é sempre muito bom estar compartilhando um assunto como esse, que é um cuidado, né, que está se tendo em levar em consideração a saúde do professor nesse momento. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, que é a apresentação que eu fiz, para a gente poder começar. Só um minutinho. Acho que vocês já devem estar vendo os slides, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre essa identidade profissional do professor, que é muito peculiar, é um profissional que é sempre muito ativo, está sempre muito disposto a aprender, está sempre atrás de se atualizar, de cursos, de trocar com os colegas, de leituras. Então, ele é um profissional sempre muito disposto a estar aprendendo para ensinar. Ele tem muito essa consciência de que ele deve se atualizar e estar se reinventando para melhor estar ensinando ao seu aluno. É um profissional que lida com muitas dificuldades no seu dia a dia, seja dificuldades dentro da escola, dificuldades de insumo, né, falta de materiais, às vezes uma sala mais cheia do que deveria, e que lida com a dificuldade do outro, né? Lida com a própria dificuldade do aluno, às vezes, em aprender, dificuldade de aprendizagem, as dificuldades sociais dos alunos. O professor sempre está muito próximo a essas realidades. É um profissional muito resiliente, que se adapta a mudanças. É um profissional que, mesmo em situações diversas, ele demonstra muita superação, está sempre muito disposto a se superar. É um profissional que não deixa a peteca cair. Muitas vezes a gente sabe que muitos professores tiram dinheiro até mesmo do próprio bolso, né, para estar colocando à frente projetos da escola. Então, é um profissional realmente muito dedicado, né, e tem essa relação próxima com o outro, uma relação de afetividade muito grande com o seu aluno, que também, por sua vez, tem uma transferência muito grande com esse professor, muitas vezes até na figura de um pai, de uma mãe. Vive essa realidade do aluno muito de perto, né, das famílias desses alunos, e é um profissional que tem um trabalho 24 horas, ele não trabalha só na sala de aula, né, é um profissional que muitas vezes está levando o trabalho para casa, está corrigindo prova em casa, está corrigindo trabalho em casa, está planejando aula, enfim, é um profissional que não para. E que tem muito amor pela profissão. Ele, mesmo nessas situações adversas, ele mantém a esperança e ele tem consciência do papel fundamental que ele exerce na sociedade, né? Que não é só de ensinar, é muito além, vai muito além de ensinar, né? Então, o professor realmente é um profissional completo. Só que nós estamos passando por muitas mudanças no cenário da nossa vida como um todo, né? A gente está numa situação de um surto mundial, de uma doença com uma transmissão muito rápida, com um número de mortes bastante elevado. Então, tudo isso que a gente está passando é muito novo, a gente não sabe ainda como lidar com isso tudo, né? De repente, a gente teve que ficar em casa, praticar o isolamento social,
né? O foco voltou para a nossa saúde, né? Para os que estão à nossa volta, né? Rotina e planos foram modificados, né? O que atrapalhou a nossa noção de lidar com o tempo, porque a gente teve que adiar muita coisa, adiar viagem, adiar curso, adiar tudo que a gente teria que fazer presencialmente, a gente precisou adiar, né? Mudar a nossa forma de trabalhar. E é um período imprevisível, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar, né? Então, isso gera uma sensação de falta de controle muito grande, que aumenta muito a angústia e a ansiedade. Essas mudanças de vida estão usando um novo termo agora como o novo normal. O que seria esse normal? Esse normal seria um padrão de comportamento que garante a sobrevivência de um grupo. Nós, seres humanos, instintivamente buscamos segurança. Se, por exemplo, uma pessoa deixa a pulsão de morte dela acima da pulsão de vida, né, ela deixa a pulsão de morte sobrepor a pulsão de vida, e ela pratica atos de atentado contra a própria vida dela, ou seja, usa e abusa de drogas, bebe e dirige, você vai estranhar, você vai achar aquele comportamento inadequado. Agora, se a pessoa está preservando a vida dela, se a pessoa está se cuidando, você vai achar esse comportamento normal, porque ela está garantindo a sobrevivência dela. Então, o que seria esse novo normal? Seria esses novos padrões de comportamento que está em vigência agora por causa do coronavírus para garantir a nossa sobrevivência. Por exemplo, ninguém sai de casa hoje sem um kit de sobrevivência básico, né? Sem colocar máscara, sem levar um álcool gel na bolsa, sem garantir o distanciamento social, até mesmo mudanças não só fora da nossa casa, mas a gente está ressignificando formas de vida dentro de casa também, formas de trabalhar novas como home office. Então, isso seria o novo normal, esses novos padrões de comportamento que nós temos que assumir para garantir a nossa sobrevivência. E mudanças também no cenário educacional, né? Porque as aulas presenciais foram suspensas, vocês tiveram pouco tempo para se apropriar dessas ferramentas do ensino online, mesmo quem não está ensinando online em tempo real, está passando pelas exigências do home office, né? De produzir vídeo, de praticamente virar um youtuber, né? Ter que editar vídeo, ter criatividade para estar criando conteúdo. Então, tudo isso a gente teve que dominar essas ferramentas da tecnologia do dia para a noite. Né? E somar dessas exigências do home office, as nossas preocupações familiares, com a saúde, com o cenário todo atual, os impactos desse isolamento, a imprevisibilidade, né? O que a gente vai fazer quando isso tudo acabar, como é que a gente vai organizar o nosso calendário, né, escolar, como que vão ficar as atividades, e a preocupação com os próprios alunos, que muitos não têm acesso à internet, né, e a computadores, e até mesmo com as necessidades deles de alimentação, que a gente sabe que muitos deles se alimentam na escola. Então, acredito que isso também é uma preocupação do professor. Outra situação é o luto na pandemia. A gente vive um momento que muitas pessoas estão perdendo muitos parentes, né? Estão perdendo pai, mãe, primos, tios. E vivenciar esse luto tem sido muito difícil nesse momento. Por quê? O luto ele é um processo natural, né, de resposta a um rompimento de vínculo. Cada sociedade, cada cultura tem seu ritual de passagem, né? Seja seu ritual de homenagem, seja mesmo como tratar o corpo ali, ou enterrando, ou cremando, cada cultura, né, vai estabelecer seu ritual. Né? Até mesmo no México, a gente sabe que tem um ritual diferenciado, que até se comemora com alegria esse ritual de passagem. Quer dizer, cada cultura vai significar de uma forma. Só que nesse contexto da pandemia, como a morte está muito próxima, muito mais rápida e precoce, isso dificulta muito esse processo natural do enlutamento. E isso é um complicador para transtornos psicológicos e um gatilho para adoecimento também. Né? Então, está impedido muitas vezes de fazer um funeral digno, né? Porque quem está
tem confirmado a Covid, né, tem que estar enterrando com caixão fechado, né? Então as famílias foram impedidas de estar fazendo seus rituais de passagem. E isso realmente é um complicador para a saúde mental dessas pessoas, para elaborar esse luto. Reações emocionais no isolamento social. Quais as relações emocionais que são próprias a esse isolamento, né? Que qualquer um de nós pode estar sentindo nesse momento. Que anormal é quem não está sentindo nada. O normal é você estar sentindo alguma coisa. Por exemplo, raiva, né? Muitas pessoas podem estar experimentando o sentimento de raiva, né? Raiva de, por exemplo, se a pessoa se contaminou, raiva de por que se contaminou, ou por que tem que ficar isolado, por que tem que ficar em casa, por que estamos passando por isso, por que teve que adiar planos, né? Então, são muitos os sentimentos, às vezes raiva por ter perdido alguém, né? Por ter perdido algum ente querido. Medo de quê? Medo de se contaminar, né? Medo de levar o vírus para casa e contaminar pessoas da família, medo de morrer, né? Porque a morte ficou muito mais próxima. Tristeza, né? O humor deprimido é muito comum nesse período, porque é um período que você não tá em contato com as pessoas da família, que você fez mudanças bruscas na sua rotina, então a tendência é ficar com o humor mais deprimido. A ansiedade, né, por essa sensação de falta de controle, por não ter muito o que fazer e a gente não saber quando isso vai terminar nem como, então isso gera uma ansiedade. Muitas pessoas podem estar experimentando, por exemplo, uma hiperventilação, que é aquela respiração mais acelerada, mais curtinha, né? Como que fosse uma falta de ar, né? Quando você tem um elevado grau de ansiedade, você pode ter esse sintoma da hiperventilação. Podemos estar experimentando uma dissociação do pensamento, né? O que é a dissociação do pensamento? É uma sensação de irrealidade, né? Muitas vezes você tem a noção de que isso tudo é um filme, né? Que nada disso que você está vivendo é real, então você está vivendo um pesadelo, que daqui a pouco você vai acordar e tudo isso vai acabar. Ou então uma dissociação no sentido mesmo da ação, né? No sentido da ação, às vezes pequenos lapsos de memória, né? Quer ver? Às vezes, por exemplo, vocês já devem ter experimentado isso. Você está num metrô, ir para algum lugar e de repente você chegar na estação, tentar lembrar o percurso que você fez e não conseguir. Ou então você está conversando com uma pessoa e de repente você desliga, né? Coloca aquele botão de off e não ouve nada do que a pessoa está falando, né? Depois a pessoa te pergunta, você não sabe nada do que ela falou. Ou mesmo de uma dissociação no sentido da ação, né? Você está fazendo alguma coisa, de repente você para, você não sabe como continuar, você não sabe por que você está fazendo aquilo ali. Então você pode, nesse período, estar experimentando mais essa dissociação, né? Que, em certo grau, ela é normal, esperado. Alterações de sono, né? Ou para mais ou para menos, ou você pode estar com uma hipersonia, né? Com excesso de sono, com vontade de estar dormindo várias vezes ao dia, ou mesmo você pode estar experimentando insônia, ou até tendo pesadelos, né? Você pode estar tendo alterações de apetite, ou para mais ou para menos também, né? Ou você pode estar experimentando uma compulsão alimentar, né? Tá com uma necessidade de se alimentar numa grande quantidade num espaço menor de tempo e voltado para alimentos com alto teor de açúcar e gordura, né? Ou você pode estar sem apetite, né? E agressividade e conflitos interpessoais também é muito comum, até pela proximidade na convivência de maior tempo com as pessoas de dentro da sua família, né? Eu separei aqui algumas dicas para estar mantendo a saúde mental nesse isolamento. A primeira coisa é que, como esse momento, né, de elevada ansiedade, de elevada angústia, né,
está muito grande, então é comum que pensamentos catastróficos e negativos e pensamentos de incapacidade estejam pairando na nossa mente. E aí a gente precisa estar controlando isso. Há várias técnicas, né, usadas muito na terapia cognitivo-comportamental, de, por exemplo, você estar registrando esses pensamentos. Você pode estar registrando eles aleatoriamente, como num diário pessoal, ou mesmo você registrar na forma dessa tabela que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é o registro de pensamentos disfuncionais, que você vai estar colocando o dia que aconteceu, a situação, qual foi o pensamento que você teve, qual a emoção correspondente, qual a reação ou o comportamento que você teve. Então, você pode estar fazendo o registro assim nesse formato, que eu trouxe como sugestão, ou mesmo aleatoriamente. Você pode estar escrevendo, você pode fazer uma hierarquia das preocupações, você pode estar escrevendo numa folha em branco todos os pensamentos negativos que vier na sua cabeça, todas as preocupações, depois você faz a hierarquia daquilo do que menos te preocupa, aquilo que mais te paralisa, né? Esses registros de pensamento servem tanto para você tomar consciência, para você estar racionalizando, quanto para você estar criando soluções, né? Vendo o que vendo com consciência o que aquilo ali é real e o que não é, e o que você pode estar fazendo com cada pensamento deles. Está programando atividades positivas para estar fazendo, atividades simples, seja ler um livro, seja tomar um café, né, seja fazer um exercício, momentos na sua rotina para você, né, para você tirar o foco desses pensamentos ruins que podem estar ocorrendo no decorrer do dia. Outra dica, é claro, que não poderia faltar, é de você estar usando da tecnologia para você se aproximar das pessoas que você gosta, para você matar a saudade, né? Às vezes a gente se sente muito sozinho, muito deprimido, e às vezes mesmo preocupado com quem está longe, né? Quem a gente ama e não tem notícia, se está bem, se não está. Então é muito importante estar usando essas ferramentas de chamada de vídeo, né? Seja mesmo pelo WhatsApp, para estar se aproximando, para estar trocando, dividir suas experiências e dificuldades com os colegas de trabalho, que é muito importante nesse momento, tanto assim, principalmente nessa parte profissional, que pode estar trazendo, a tecnologia está trazendo muitas dúvidas, e você, através dessas mídias, desses meios, você pode estar dividindo e trocando essa dificuldade com seus colegas. É muito importante você programar uma rotina, né? Não é acordar de pijama e ficar de pijama o dia inteiro, né? Não dá para ser assim. Então precisa se ter minimamente uma programação, você separar um horário e um local para você fazer seu home office. O ideal é que não seja em cima da sua cama, com o computador em cima da sua cama, que você separe um cantinho mais tranquilo, separado das atividades da casa para você fazer isso. Por quê? Porque se você deixa tudo ali muito misturado com as atividades que você vai fazer no dia a dia, você acaba trabalhando horas a mais, você acaba trabalhando além, tá? E o ideal é você também estar fazendo pausas, mesmo no horário do seu home office, você separar momentos de pausa, né, para você ter aquele descanso. Outra coisa é cuidado com o excesso de informações. Está citando se tem um bombardeio de informações sobre o coronavírus, é dia e noite na televisão. Então, o ideal é que você filtre isso, que você só se alimente de fontes seguras sobre esse assunto, e que você escolha um horário para fazer isso, para você evitar que esse excesso de informações gera medo, gera pânico, gera ansiedade, e não é legal. Então, esse controle é muito importante, tá? É fundamental estar fazendo. Bem, outra dica para manter a saúde mental no isolamento, eu trouxe para vocês uma técnica de respiração, que a gente pode estar até tentando fazer agora. Como que a gente pode fazer? Nós vamos inspirar. Quando a gente inspirar, a gente vai contar até 4.
E vai prestar atenção na barriga, no abdômen, que ele tem que ficar cheio, ele tem que ficar distendido. Então, quando você inspira, que você conta até 4, você vai prender o ar, vai encher a barriga, vai segurar, vai contar até 2. E depois você vai expirar, vai soltar o ar pela boca, contando até 6. Então, você vai inspirar pelo nariz, contando até 4, vai encher o seu abdômen. Depois você vai segurar por 2 segundos, vai expirar, contando até 6, o ar vai sair pela boca e você vai esvaziar a sua barriga. Essa técnica de respiração se chama técnica de respiração diafragmática. É muito bom para controlar a ansiedade, então em momentos que você precisa relaxar, que você está vendo que você está perdendo o controle, você pode estar lançando mão dessa técnica de respiração. Outra dica muito legal é a meditação, né? Que é uma prática, para quem não está acostumado, que é um pouquinho difícil de fazer, né? Porque é uma técnica para você controlar os pensamentos, para naquele momento você tentar não pensar em nada. Você pode fazer isso de forma gradual, começar com poucos minutos e ir aumentando gradativamente, né? Num lugarzinho tranquilo, pode colocar uma música, um som da natureza, né? E é uma técnica que está combinando aí, combinando a respiração, vocês podem usar aquela técnica que eu ensinei a vocês, e com a tranquilidade, com tentar naquele momento limpar a sua mente, tá? E tentar não pensar em nada, né? É uma técnica, a meditação é simples, né? E ajuda muito também no controle da ansiedade. É claro que não poderia faltar a boa alimentação e os exercícios físicos. A gente sabe que existem alimentos que são muito bons para combater a ansiedade. Se você for a uma nutricionista, ela vai ter uma lista de alimentos para estar te orientando, né? Eu trouxe aqui o exemplo de alguns, né? A gente até já sabe, né, que a alface acalma, né? Ovos, né? Maçã, que é rica em fibra, em carboidrato, em selênio, zinco, que também combate a ansiedade, a laranja, né, que é fonte de vitamina C. Então, ter uma alimentação regrada é muito importante também no controle da ansiedade, no controle da depressão e de muitos outros transtornos, né, psíquicos. Existem alguns aplicativos, né, algumas ferramentas para você estar fazendo, por exemplo, no caso do exercício físico. Existe plataforma pelo Instagram, né, da Nike, Biorritmo, Bluefit, todas essas lives são pelo Instagram e também ensina, né, como fazer exercício em casa. Mete dança pelo YouTube, né, para quem gosta mais de se movimentar dançando. Então, o que não falta aí é dicas de professores, né, são vídeos que orientam a estar praticando esses exercícios em casa. O exercício também ajuda no metabolismo, ajuda na respiração e a controlar a ansiedade, até mesmo o controle do peso também é importante, né? Eu trouxe aqui algumas dicas, né? Você está separando um tempo para você estar fazendo algumas atividades prazerosas. É muito importante, é fundamental. Eu trouxe dicas de alguns filmes, tem uns aqui que fazem chorar um pouquinho, mas de qualquer forma é uma emoção que vale a pena, né? São todos filmes que eu já assisti, né? Um Menino que Descobriu o Vento, é um filme muito legal, muito emocionante. Mãos Talentosas, 18 Presentes, é um filme muito lindo. O Milagre na Cela 7 é um filme que faz chorar bastante, mas quem estiver disposto a sentir essa emoção vale a pena.
Por Lugares Incríveis, que é um filme de romance, né? A N, que é uma série muito linda, muito legal também para se assistir. Essa aqui, Spin Out, que eu também gostei bastante. E tem na Amazon muitos e-books gratuitos, tá? Não só esses que eu separei aqui, que são e-books, né, da literatura brasileira, Dom Casmurro ou Curtiço, como muitos outros títulos, milhares de títulos disponíveis para quem quiser ler online. Então, eu trouxe aqui algumas dicas. Estar focado em atividades prazerosas é muito importante. Bem, e fazer terapia, né? Fazer terapia é fundamental, né? Se você não está conseguindo elaborar esse momento sozinho, né? Se você não tem conseguido dormir, né? Se você não tem conseguido controlar esses pensamentos, nem organizar a sua rotina de uma forma que você não adoeça, eu sugiro que você esteja fazendo a psicoterapia. É um processo de autoconhecimento muito bom e que agora, nesse momento da pandemia, muitos psicólogos estão disponíveis para estar fazendo esse atendimento online, né? Esse atendimento à distância. Então, se você não conseguir sozinho, você pode estar lançando mão aí dessa psicoterapia à distância, tá bom? Eu não vou me estender muito, finalizando aqui com vocês, tá? Falei com a Maris que ia ser 40 minutos. Oi, Luana. Tem Oi, uma, tem uma pergunta aqui, eu tenho algumas perguntas também para você. tá bom. A Andréia está perguntando como é que você recomenda essas rotinas de exercícios respiratórios para dormir ou para qualquer momento em que se perceba ansiedade? Você, na verdade, você pode estar fazendo em qualquer momento. Pode ser, se você achar que você está tendo dificuldade de dormir por estar se sentindo ansioso, você pode estar lançando mão disso antes de dormir, sim. Na verdade, qualquer hora do dia, não tem contraindicação, tá bom? Tem mais outra aqui, só um momento. Você conhece dicas de canais gratuitos para terapia? Olha, a psicoterapia, ela é feita de forma sigilosa, né? Eu não sei se existe assim, eu não tenho agora no momento para indicar para vocês um local em que psicólogos estejam disponíveis para estar atendendo gratuitamente. Eu sei que tem plataformas aí que estão disponibilizando para quem, por exemplo, está vivenciando a situação do coronavírus, né, por causa da pandemia. Então, nesse momento, para essas situações, né, existe tanto atendimento médico gratuito quanto psicológico também. Mas, assim, para qualquer pessoa gratuitamente online, não. Tá? No momento eu não tenho, mas posso estar buscando e depois estar disponibilizando isso para vocês, tá? É, ah, A Jaque Santos está perguntando, não, está falando que há várias meditações guiadas na internet. A Giovana está Sim. perguntando como lidar com uma crise de pânico no meio do trabalho. Então, o essencial para lidar com a crise de pânico é a técnica de respiração, por isso que eu trouxe para vocês. Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que no caso de uma crise do pânico, você tem muitos sintomas físicos, né? Aliadas junto com essa crise, né? Você pode ter tremores, falta de ar, né? Que é a hiperventilação que eu falei, taquicardia. Então, são muitos sintomas físicos que vêm acompanhando a crise. Então, o ideal é você, pelo menos, conseguir sentar num local e trabalhar a sua respiração para você desacelerar esses sintomas físicos que você está sentindo. Eu sei que muita gente sugere, por exemplo, de estar respirando num saco de papel.
Eu não gosto muito dessa sugestão, porque às vezes a pessoa pode ter algum problema respiratório que ela pode desconhecer, e aí essa técnica de respirar dentro de um saco de papel, apesar de ser mais rápida, ela também pode ser fatal no caso de quem tem uma doença pré-existente e não sabe, uma doença respiratória. Então, eu gosto muito dessa técnica da respiração diafragmática, tá? Então, a primeira coisa, para quem quer tentar controlar uma crise do pânico em qualquer lugar, na rua, no trabalho, é dominar a sua respiração. É tentar respirar e se tranquilizar naquele momento para amenizar aqueles sintomas e você voltar a raciocinar direito, a raciocinar normalmente e conseguir levar à frente aí o que você estiver fazendo, tá bom? Tem mais pergunta, Luana? Tá bom, vamos embora. É normal, a Patrícia está perguntando, é normal a pessoa não conseguir meditar? É porque é muito difícil, exige muito treino, né? Porque, assim, realmente você controlar os seus pensamentos e você não pensar em nada é um exercício dificílimo. Porque a todo tempo os nossos neurônios, as nossas sensações estão recebendo informação do ambiente a todo momento. Então, às vezes, você não está pensando em nada, mas aí um barulho, um movimento, uma coisa, um cheiro, te desperta uma sensação naquele momento e você tem um pensamento, acaba tendo um pensamento automático. Então, é muito difícil você fazer, exige muito treino, mas se consegue, mas tem que ser assim aos pouquinhos. 1 minuto, 2 minutos, né? Até você conseguir um tempo razoável que você sinta algum efeito. Mas começar de pouquinho em pouquinho, né? Tentar ver um lugar tranquilo, ver também um momento que você tiver mais calma, não tiver, né? Para poder pelo menos estar começando, estar treinando isso, um local tranquilo, né? Que você não tenha muito estímulo, né? E que você não seja atrapalhada ali naquele momento, porque aí você pode estar fatalmente se distraindo e voltar a estar pensando em muitas coisas. Então, realmente é um exercício que exige muito treino, mas todo mundo é capaz de conseguir, tá bom? A Simone está perguntando como lidar com a procrastinação nesse período e seria um sinal de ansiedade? Ah, não, porque procrastinar é justamente ao contrário, né? Você tá a ansiedade é você estar antecipando as coisas, né? Procrastinar é você estar adiando, né? Você está adiando as coisas. Mas eu acho, gente, que também não vamos ficar nos cobrando nesse período de sermos produtivos, de fazermos 1000 coisas, 1000 cursos. Também, né, um pouco de preguiça, de ócio é muito bem-vindo, se a gente não tiver a fim de fazer nada, né? Se a gente naquele momento não tiver com cabeça, que é muito natural a gente não estar com cabeça para se concentrar em outras coisas, né? Às vezes o dia passa, a gente não consegue fazer nada para a gente, é natural, né? A gente não tem que ficar se cobrando muito nesse momento, que a gente está ressignificando novas formas de vida. Esse período é muito novo para a gente. Então, não é hora da gente ficar se cobrando de estar fazendo 1000 coisas. O dia que a gente não tiver a fim de fazer nada, de procrastinar, é aceitável. Essa questão da rotina é complicada dentro de casa, né, Luana? Sim, porque mistura tudo, né? É trabalho com tarefa de casa e a gente que é mulher, né? Que tem muitos outros afazeres, é filho, é marido, e aí ficou tudo ali muito misturado. Então, você dominar isso, você conseguir separar as coisas dentro desse espaço e conseguir estar organizando essa rotina, e estar trabalhando, né, o seu tempo melhor, realmente é muito complicado, não está fácil para ninguém. A Cíntia coloca aqui que a mãe de um ex-aluno veio conversar com ela sobre as alterações no comportamento do filho e ele tem síndrome do pânico e tem se demonstrado muito agressivo e por conta da pandemia ele ficou sem a medicação e os atendimentos com a psicóloga. Essa situação mexeu com ela, então, porque ela não conseguiu ajudar a mãe naquele momento. Então, a pergunta dela é a seguinte:
Como nós, educadores, podemos ajudar esses responsáveis a lidarem com seus filhos em casa nesse cenário de isolamento social? É mais com orientação mesmo, porque se ele já tem um diagnóstico, né, já tem uma síndrome do pânico, então é uma criança que realmente não pode ficar sem uma assistência nesse momento, né? Nem a assistência psicológica, por mais difícil que esteja, mas o psicólogo que esteja acompanhando essa criança tem que se apropriar desse momento que ele está passando, né, de estar monitorando, às vezes não pode estar consultando presencialmente, mas que seja monitorando pelo WhatsApp, orientando essa família, né, a estar pelo menos ir lá, pegar a receita para medicação, para que a criança não faça sem. E o mais que o professor pode fazer agora nesse momento, que a gente não está podendo ter um contato social, é estar orientando essa família, né, é estar dando conforto, é estar conversando, é estar trocando ideias e pedir para essa família entrar em contato com um profissional que já acompanha essa criança, né, para estar orientando, né, como proceder melhor, orientando também melhor essa família e estar revendo essa questão da medicação, né, que a gente sabe que tem como pegar receita, né, com meses para frente, para essa criança não ficar sem medicamento, quer dizer, algumas estratégias para que ele não fique sem suporte. Então, acredito que é mais orientação familiar mesmo, de estar buscando a ajuda do profissional nesse momento, mesmo à distância. Tenho outras perguntas. Já está perguntando aqui. Fazer um curso ou assistir palestras sobre inteligência emocional neste período alivia a ansiedade? Ou palestras PNL? Olha, eu não sei, depende, assim, se é uma coisa que você quer muito, que te satisfaz, né, que te dá prazer, né, não é uma coisa, assim, que te deixa muito, vamos dizer, que te preenche muito o dia, que te toma muito, né, é uma coisa que você se sente feliz de estar fazendo, sim, uma coisa que pode estar ajudando e estar aliviando a ansiedade, sim, nesse momento, para quem está buscando esse tipo de conhecimento, tá bom? Vamos lá. A Fabiana... Não, a Ediala. Não, perdão. Elidiana. Criança pequena, matrimônio, casa e home office, bem isolamento. O que você acha dessa combinação? Explosiva. Eu acho que está sendo muito difícil para a gente que é mulher estar administrando isso tudo, para estar lidando com a ansiedade das crianças dentro de casa, né? Que também teve uma modificação na rotina delas, né? Muitas não estão podendo mais, né, ir para a escola ou ir para a creche, né? Então, realmente está lidando com esse turbilhão dentro de casa, com essas crianças que a gente não sabe mais o que fazer, né? Como tá lidando com isso, como tá organizando e manejando isso em casa, realmente, em algum grau, é muito estressante. Então, é complicado, mas eu acredito que a gente vai conseguindo formas de estar manejando isso, né? Cada um dando o seu jeitinho, tentando contando aí com a ajuda do marido também, que a gente também não pode se cobrar e achar que tudo a gente vai dar conta sozinho, que não é assim. A gente precisa dessa divisão de tarefas, é preciso aí que o companheiro esteja ajudando nesse momento, né? Para que a mulher não se sinta tão sobrecarregada nesse período, mas a gente vai conseguir superar, acredito eu. Vamos lá. Tá. Fabiana, como detectar no outro algum sintoma de depressão, ansiedade ou de outro distúrbio para ajudar? Então, qual é esse limiar, né, de saber, né, o que é um humor deprimido e o que é uma depressão, por exemplo? Né? Depressão é quando a pessoa não consegue estar fazendo depressão ou qualquer outro transtorno, né? É quando a pessoa já não consegue lidar mais com a vida dela sozinha, ela não consegue mais fazer a rotina dela diária, né? Nem de autocuidado,
né? Nem consegue trabalhar, nem consegue estudar, nem se concentrar em nada, né? A pessoa fica realmente num descontrole que você percebe que sozinha ela não vai conseguir, né? Que ela precisa de ajuda. Né? É claro que a depressão, a ansiedade, outros transtornos psíquicos têm os seus sintomas específicos, mas o limiar de você saber se a pessoa está precisando de ajuda ou não é esse. Se você percebe um certo descontrole, né, que a pessoa não consegue mais fazer a rotina dela diária, as atividades dela do dia a dia, né, que ela está assim incapaz de levar a vida dela sozinha. Então esse é o limiar para você saber se a pessoa está precisando de ajuda em qualquer, seja qualquer transtorno mental. Tem mais uma pergunta. O que você acha que os professores podem esperar de alterações no comportamento dos alunos pós-Covid? Olha, o que eu acho assim que muitos desses alunos podem estar trazendo, né, pós-pandemia, primeiramente acredito que é uma ansiedade, né, uma ansiedade que toma conta de todo mundo, dos professores e toma conta dos alunos também, né, de saber, quando que eu vou voltar a estudar, né, como é que vai ser meu dia a dia, né, como é que vai ser as aulas com a minha professora, será que eu vou ter que estudar mais vezes, né, será que eu vou ter que tirar esse tempo de atraso, ou até medo mesmo, né, da doença voltar, né, de voltar a estudar e se contaminar. Eu acho que são pensamentos que vai tanto afetar os professores quanto os alunos também, né? Essa falta de controle do que vai acontecer exatamente, né? Então eu acho que essa ansiedade é um sentimento, acho que aí que é o que mais vai passar tanto os professores quanto os alunos. Vamos fazer. Acho que a gente já passou de 10 perguntas. Vamos fazer mais uma pergunta. A Fernanda está dizendo que tem feito chamadas de vídeo com os alunos e Sim, maravilhoso. mandando mensagens motivacionais. O que mais poderia fazer para ajudar os alunos nesse período? Olha, eu acho que é nesse caminho que os professores já estão fazendo, né? Que eu estou acompanhando as atividades no Face, né? E tenho visto muitas atividades maravilhosas dos professores. Então, essa coisa, né, de estar pedindo para os pais, estar enviando foto das crianças fazendo as atividades, né? E estar pedindo para os pais estar mostrando também para as crianças, né? Essa cumplicidade, essa troca de saber que mesmo o professor longe, ele está ali para você, ele está trabalhando para você, ele está separando atividade para você, separou aquele vídeo, aquela música. Então, eu acho que é nesse sentido mesmo, dessa troca, do aluno saber que você está ali. Então, pode não ser por chamada, mas pode ser pelas próprias atividades que você está mandando, ele está sempre orientando o responsável a estar mandando um feedback para você, né, para você ver o aluno fazendo, que vai fazer bem para você também, que você também sente falta, você também sente saudade, e vai confortar o seu aluno, né, de saber que o professor preparou aquilo para ele fazer. Então, acho que essa troca, essa cumplicidade aí dos professores com a família vai fazer toda a diferença para estar confortando esse aluno nesse momento. Bom, Luana, eu acho que a gente fez mais de 10 perguntas, não foi não? Foram bastante, né? Que bom. Só mesmo para encerrar, porque a colega está colocando uma pergunta aqui, eu queria fazer uma pergunta de forma mais geral em relação a isso, que ela está colocando aqui, usar a congruência sistema, o tal de andar conforme suas palavras, usado em empresas, pode auxiliar a redução da ansiedade? Eu queria perguntar também em relação a isso, porque a gente está vivendo um momento muito doloroso na história do Brasil e do mundo. É verdade. Então, nós perdemos colegas aqui na rede por Covid. Assim como muitas, né, não sei se as pessoas perderam também, mas entes queridos, né? Verdade. Como fazer com a volta agora, né? Como olhar esse novo cenário
de pandemia, porque não é pós-pandemia, porque nós, né, estamos Sim, ainda caminhando. estamos nela, é verdade. O que nós podemos fazer além das técnicas de respiração? O que o professor, né, voltando para esse ambiente, quais seriam os outros fatores que poderia ajudar com técnica de respiração? Quais outras dicas que você poderia dar para a gente, só para finalizar? Aproveitei e juntei tudo, a pergunta numa só. Então, a elaboração desse luto é um processo natural que vai acontecer, vai caminhar com o tempo, né? Cada um de nós vai elaborar isso de uma forma, né? Vai depender que tipo de ligação a gente tinha emocional com essa pessoa, né? Que tipo de vínculo, né? Foi interrompido. Mas é um processo que ele caminha, né? Processo de lutamento ele caminha devagar, mas é natural e naturalmente a gente vai conseguindo passar por isso. Eu acho que falar sobre, conversar sobre é muito importante, gente. Trocar, né, um com o outro o que está sentindo, o que está pensando, né? Porque às vezes você acha que só você está sentindo aquilo, só você está sentindo aquela tristeza, só você está sentindo aquele peso. Quando você senta, quando você dialoga com o outro, quando você conversa, quando você troca, quando você olha no olho, seja mesmo no ambiente de trabalho, né? Ter momentos para estar conversando sobre esses não ditos, né? Sobre aquilo que dói, né? Sobre aquilo que nos afeta. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra técnica que eu poderia aqui ensinar, né? Mais importante do que os registros de pensamento, né? Do que a técnica de respiração, do que meditar, do que fazer exercício físico. Mais importante do que tudo isso é falar sobre. Por isso que a terapia é tão importante, né? Porque a terapia é um espaço que você tem com o profissional para você estar conversando sobre esses pensamentos, sobre esses sentimentos, né? Um espaço seu para você estar conversando sobre isso, mas nada impede de que fora, né, você tenha esses momentos com os colegas de estar compartilhando esses sentimentos. Acho que essa é a melhor dica que eu poderia estar passando para vocês nesse momento. Agora, agradecer a você, né, Luana? Uma parceira, né? Não descobrimos, né? Eu descobri Luana nesses encontros aí da formação. Agradecer, porque eu acho que a gente estava precisando um pouco desse bate-papo aqui, pelo menos de escutar o outro, escutar que nós estamos juntos, né? Não é só verdade. uma. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos e enquanto assim os professores eles sofrem não só pelos seus familiares, mas pelos alunos, Pelos sofrem por alunos, é todas verdade. as angústias, né, que estão acontecendo. Então, eu gostaria muito eu acho que todo mundo gostou, o pessoal está aí te parabenizando, e agradecer a sua parceria, agradecer a Márcia, né, que é diretora lá do CAEE, e agradecer realmente a equipe de lá, é uma equipe muito boa, muito bacana, que sempre está aceitando os nossos desafios. Muito obrigada mesmo, Luana. Gratidão, agradeço a oportunidade a todos que sintam-se abraçados por mim, né? Poder estar falando sobre o assunto, poder estar contribuindo um pouquinho para a saúde mental de cada um de vocês. Me sinto muito grata por esse momento, tá? Muito obrigada a todos, tá bom?